Bom dia. Oh, olá, bom dia, Glayson. Bom dia. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Muito bem-vindo. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Eu vou contextualizar, né? Eu sou a Tamires Vaz. Eu tenho, nos últimos anos, ministrado esse componente curricular, que é o ProInter 3, e essa é a terceira vez que essa disciplina acontece e a terceira vez que a gente faz esse exercício de entrevistas, né? Nós começamos a fazer essa proposta em 2021, quando as nossas aulas estavam totalmente remotas, então foi uma disciplina bem voltada, porque é um componente que ele é muito voltado para um contato com a comunidade, com a sociedade, é de inserir os licenciandos nesse contexto de educação, mas não só essa educação que acontece dentro da escola, mas a educação como um processo que se dá dentro da vida, do cotidiano, né? Como que a arte envolve essas relações de aprender também. E durante esse período de aulas remotas, para a gente conseguir ter esse contato mais direto com os espaços fora da universidade, a gente fez esse exercício de entrevistas e que virou um primeiro ciclo de entrevistas. Nós fizemos várias entrevistas online ao longo do semestre, que foram experiências assim muito interessantes, que geraram muita aprendizagem e que, voltando para o presencial, eu acho que vale a pena a gente continuar dedicando um espaço do semestre para fazer essa troca também com pessoas e essa oportunidade de estar conversando com pessoas que não estão aqui em Uberlândia, né, esse contato direto. Então a gente fez um ciclo no ano passado, que teve alguns encontros presenciais e alguns online também, acabou ficando bastante interno, né, ficou assim voltado para quem estava cursando a disciplina, e aí esse semestre, que a gente está fazendo pela terceira vez, eu optei por fazer todo online para trazer de novo essa abertura para pessoas que não estão na cidade conversarem com a gente conhecer pessoas que estão fora, e para também pessoas de fora da disciplina poderem estar aqui assistindo com a gente. Então a maioria das pessoas que estão aqui na sala estão cursando para Inter 3, são alunos da licenciatura em Artes Visuais, UFO, e tem algumas pessoas que se inscreveram para assistir também. É um exercício de entrevistas, né? Durante o semestre, nós fizemos várias intervenções urbanas, tivemos uma relação com a cidade em diferentes espaços, em espaços abertos, em espaços fechados, e era muito focado nessa relação de troca, de partilha com o social. E a partir disso, para essa etapa final, nós queríamos conversar com pessoas que já são formadas em arte, que já são profissionais da arte e que tenham uma relação também com a sociedade, com a cidade, com coletivos. E foi aí que o Alan trouxe você como sugestão e que foi super abraçado pela turma, né? A gente pegou uma lista de possíveis pessoas entrevistadas e você foi o mais votado a partir dos materiais que o Alan trouxe, da sua produção, e aí a gente te estudou, né? Olhamos o material que você compartilhou, as suas produções artísticas, e aí a turma elaborou junto uma série de perguntas, e a gente foi lapidando essas perguntas para resumir e fechar em mais ou menos umas 8 perguntas, que são as perguntas que vão ser feitas aqui para você sobre o seu processo, né? Então tem 4 discentes aqui que vão fazer essas perguntas em nome de toda a turma que pensou junto o que queria saber de você. Então você pode começar se apresentando como você quiser, quem é o Glayson hoje, como você quer dizer de si hoje, e aí a gente inicia. Bacana, é muito legal aí a apresentação, a contextualização também, acho que muito bom ver, assim, né, uma disciplina reverberando, assim, né, nesse contexto online, mas chegando aí para cada um de vocês, assim,
presencialmente também. Bom, sou Gleison Arcanjo, eu tenho uma formação em artes, né, desde a graduação. Eu estudei aí na UFO, né, fiz o curso de artes visuais, na época ainda era educação artística, e fiz a graduação aí, em Uberlândia, e aí meu caminho foi seguindo, né, nessa formação institucional. Eu fiz o mestrado também em artes, na Universidade Federal de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, né, na EBA. E depois, né, 10 anos depois, assim, do mestrado, eu fiz o doutorado na Unicamp, também em artes. Então, minha formação, né, na universidade, ela é toda feita em escolas de artes, assim. Então, o doutorado foi na Unicamp, e, enfim, eu tenho esse trabalho, né, como artista, né, que permeia um conjunto de ações, assim, que vão desde o desenho, né, passam por ações corporais, por fotografia, né, olham, assim, para as questões da cidade, questões mais urbanas, né, assim, fazem esses intercâmbios, né, com questões que são ligadas à ruína, as transformações temporais, a passagem temporal e as transformações espaciais, e outros assuntos, assim, né, mais recentemente, né, não saindo tanto dessa relação, mas pós-pandemia, assim, com a pandemia, né, tive uma entrada muito grande, assim, nos processos mais caseiros, né, assim, que eles se desenvolvem em torno aqui do lugar onde eu moro, e isso vem reverberando agora, assim, mais recentemente, com alguns processos ligados a questões que são pigmentos terrestres, olhar para a terra, né, assim, esse lugar, o chão. Então, tateando por esses caminhos, assim. E paralelamente, assim, também muito junto a isso, né, eu sou professor aqui na Universidade Federal de Goiás, né, no curso de artes visuais, e atuo aqui como docente desde 2010. Então, ministro aqui disciplinas que são disciplinas de desenho, né, ligado ao processo de criação, né, desde o primeiro período, e também algumas disciplinas, assim, de laboratório, né, que aqui a gente chama de laboratório, mas que são essas disciplinas, né, que norteiam aí os processos de criação dos estudantes. E também ministro uma disciplina que chama Expografia e Montagem de Exposições, né, porque eu também coordeno aqui na UFG a Galeria da FAV, né, que é um espaço, né, reservado a exposições, assim, em nível local, né, com estudantes e artistas da cidade, mas também nacional, assim, né. A gente recebe artistas para expor na Galeria da FAV de outros lugares, assim, de outros estados, assim, né. Seria algo parecido com o MUNA, né, mas aqui a gente não é um museu, é uma galeria de arte. Então, assim, esse é um pouco um panorama, né, das minhas atuações, assim, né, nesse campo das artes, da docência, né, e da produção artística. Eu sou natural de Belo Horizonte, esqueci de dizer, né, mas aí eu vim subindo um pouco aí no mapa do Brasil, né, de Belo Horizonte eu fui para Uberlândia, de Uberlândia agora eu estou em Goiás. Bom, obrigada. Acho que é o Jackson, né, que vai começar com as perguntas. Bom dia, prazer. Sou o Jackson, um dos entrevistadores de hoje aqui para as entrevistas. Então, a primeira pergunta que nossa turma quer fazer para você é: de que maneira a UFO e a cidade de Uberlândia ajudaram na sua formação pessoal e como artista? E além dela, qual a sua relação com as outras cidades que escolheu realizar seus trabalhos? Bom dia, Jackson. Então, é muito interessante isso, né, de Uberlândia, assim, no
caminho, assim, né, de vida mesmo, assim. Então, como eu falei, né, eu vim de Belo Horizonte, assim, né, nasci em Belo Horizonte, vivi até os 20 anos em Belo Horizonte e fui fazer a graduação em Uberlândia. E aí, hoje eu vejo interessante esse processo, porque por estar numa capital, né, assim, em termos, assim, de população e de oportunidades, assim, culturais que a gente sabe, né, que aparentemente é muito maior, ter ido para Uberlândia, ele me trouxe uma outra coisa, que é essa coisa de uma proximidade, né, assim, maior com as pessoas, assim, né, por ser uma cidade média, assim, né, mas que eu tinha muito contato, assim, com os amigos que eu fiz no curso, né, então, por esse trânsito maior, assim, afetivo entre os colegas da própria UFA, assim, e com professores, né, então acho que foi muito rica a passagem pela UFA, pelo fato de, como estudante, né, assim, eu vejo hoje que me deu mais autonomia, assim, de participar de projetos de professores, ou projetos que o MUNA, né, oferecia na época, ou mesmo projetos de lei de incentivo que eram construídos aí pelos artistas da cidade, né? Então eu percebo que foi uma experiência rica nesse sentido, assim, eu pude transitar entre vários espaços, né? Conhecer assim mais de perto as pessoas, e eu acho que tem muito a ver com a questão da cidade, né? A gente sabe que às vezes as capitais, né, assim, o fluxo e o trânsito, a correria é muito grande, assim, que de certa forma inviabiliza, assim, também algumas proximidades mais afetivas, né? Então eu vejo essa questão dos afetos, assim, e das amizades, assim, como uma coisa que foi muito forte, assim, em Uberlândia, e que eu pude aproveitar muito, né, por ser uma pessoa que veio de fora, né, então, assim, quando eu cheguei em Uberlândia eu não conhecia quase ninguém, mas que depois de 10 anos, eu vivi 10 anos em Uberlândia, eu posso dizer que eu construí, assim, uma rede de amizades, assim, muito ricas, assim. E junto a isso, as oportunidades também, né, de estudo. Então, eu fui, logo no segundo período, né, eu me tornei monitor no MUNA, então, passei pelo MUNA, passei pela PROEC, né, como estagiário. Então, eu tive oportunidades, assim, durante a universidade, né, de realmente colocar ali alguns conhecimentos que eu aprendi em sala de aula, com colegas também de extensão, da PROEC, do MUNA, exercitar isso, né, bastante, assim. E através dos projetos, assim, de editais de exposições, eu tive a oportunidade também de fazer muitas exposições coletivas, né, nas galerias que tem aí na cidade, né, e do Finote, nas galerias da prefeitura, né, e no próprio MUNA, assim, eu tive a oportunidade de, durante o curso ainda, né, como estudante, fazer exposições e realizar, assim, trabalhos mesmo nesses espaços expositivos, antes mesmo de me formar, né, e que me capacitou muito, assim, né, para depois, quando eu consegui entrar na docência, assim, né, atuar mesmo, assim, né, tanto na sala de aula quanto fora da sala de aula, nesses lugares de exposição. Não à toa, eu acho que ter me tornado aqui em Goiânia, né, coordenador de uma galeria de artes, ela é fruto de um trabalho que eu fiz durante a graduação como estagiário do MUNA, né, então atuei como estagiário do MUNA nas montagens de exposição. E quando eu fui professor substituto em Uberlândia, eu coordenei a equipe de montagem do MUNA, né, então foi um processo, assim, natural, claro, mas que vindo dessas vontades minhas também, das oportunidades que a UFO e Uberlândia proporcionaram aí durante essa passagem minha por aí. Eu não sei se eu respondi tudo, porque tinha duas perguntas, né? A segunda eu esqueci um pouco, assim, qual que era. Eu não sei se eu misturei tudo.
A outra era, tipo, sua relação com as outras cidades que você escolheu para realizar seus trabalhos. Ah, sim, legal. Então, isso para mim talvez seja um ponto assim que eu não defini muito bem assim as cidades que eu decidi para realizar os trabalhos, né? Algumas são mesmo porque oportunidade vinda de editais, né? Assim, às vezes é um edital que abre, tem um recurso e me interessa em mandar, às vezes sem conhecer a cidade, né? Outras são construções, assim, por exemplo, né? Quando eu fiz o doutorado, eu fiz o doutorado com um recorte que era as cidades onde eu vivi os últimos anos, né? Então, Belo Horizonte, Uberlândia, Goiânia e aí Campinas, pelo fato de eu estar estudando em Campinas. Então, eu peguei trabalhos que foram desenvolvidos nesses espaços, nessas cidades, né? E tentei construir mesmo um mapa, assim, né? Um circuito ali e observando dentro dessas 4 cidades trabalhos que tinham semelhanças, assim, em relação às cidades, né? Ao espaço urbano, assim. Quando eu terminei o doutorado, eu quis voltar para essas cidades mostrando aquilo que eu tinha produzido e que dialogava com elas. Então, eu fiz um circuito, assim, que era fazer exposições nessas 4 cidades. Não deu muito certo, porque aí veio a pandemia, interrompeu um pouco esse fluxo, né? Mas tinha essa vontade de voltar nessas cidades, principalmente nos espaços de universidade, assim, né? E aí, em 2019, eu fiz em Uberlândia. Não, 2019 eu mandei, né, para o edital de Uberlândia e consegui fazer, ano passado, uma exposição lá no MUNA, que era um pouco esse projeto, assim, de fazer as exposições nesses espaços de universidade. Em Belo Horizonte também eu consegui o espaço, mas acabei não realizando a exposição. E aqui em Goiânia também eu estava negociando isso. Então, tinha muito a ver com esse desejo, né, de voltar a esses lugares. Mas tem uma coisa nas cidades assim que é interessante, é que às vezes sem conhecer também, né, eu tenho esse hábito de, quando chego na cidade para fazer um trabalho, né, assim, eu tenho esse hábito de deslocamento pela cidade, né, então, por exemplo, quando eu fiz uma residência em São Paulo, na Sé, foi em 2014, a minha proposta era fazer caminhadas, né, pelo entorno da galeria, onde seria feita a residência, né, e a partir dessas caminhadas coletar coisas coletar no sentido mesmo de carregar, mas coletar no sentido de observar também, né, assim, visualizar através da observação direta, né, de anotações, ou mesmo de fotografias, e aí trazer essas repercussões, essas percepções que eu tenho a partir do meu contato com uma questão do ambiente, né? Isso é uma outra forma de escolher, talvez, algumas cidades que eu tenho interesse em investigar para construir alguma coisa, né? Então, durante o doutorado, essas cidades, elas ficaram muito no meu radar, assim, para tentar extrair desses lugares algumas coisas que poderiam dialogar com minha proposta de trabalho de artista, assim. Mais recentemente, assim, depois da pandemia, eu tenho olhado muito para cidades que saem um pouco desse fluxo, assim, urbano, assim, né? Então, aqui em Goiás, né, que a gente tem uma questão, né, de regiões, assim, quilombolas, né? Ou mesmo a questão... Eu estou numa área de sítio aqui, urbana, uma área rural, então tenho começado a olhar muito para essas áreas mais rurais, né? Então, isso tem me interessado, mas ainda é uma coisa, assim, muito inicial, assim, como o processo artístico, né? Eu tenho pensado muito sobre isso, mas enquanto trazer isso para o processo artístico tem sido uma coisa mais recente. Achei bem legal a sua trajetória... Respondeu tudo, tá perfeito. Mas achei bem legal a sua trajetória da UFA até o seu doutorado, onde você teve esse espaço, essa experimentação com o espaço, entendeu? Isso de uma forma bem poética. E agora, sobre os seus temas.
Como seus temas e processos criativos de suas produções se inserem e se relacionam com o ensino de arte, com sua vida enquanto docente? Então, meus temas, né? Os temas, assim, a gente vai buscando, né, os temas ao longo da vida, assim, né, e do trabalho artístico, assim, mas a gente não sabe muito, né, os temas que a gente trabalha, assim, não é uma coisa, pelo menos eu, né, eu não me vejo, assim, tendo definido isso, assim, muito abertamente, assim, muito nítido para mim, né, as coisas foram surgindo, assim, como assuntos recorrentes e que, às vezes, eu percebi, olha, isso aqui se repete, né, naquele outro trabalho, né, mas nunca foi uma certeza, assim, né, do assunto e do tema do meu trabalho, assim. Eu tinha algumas hipóteses, assim, que poderiam ser aquilo, assim, né. Então, quando eu penso, assim, né, nesses assuntos, assim, eu acho que eles permeiam, assim, nessa questão, começa, né, na graduação mesmo, em Uberlândia ainda, né, um olhar para umas questões são do apagamento, né, das rasuras, né, dos borrados no desenho, né, das que a gente fala assim, sujidades, assim, né, que é um texto do Barthes. E depois ele vai, né, quando vai para a cidade, ele vai se transformando, né, então entra muito a questão da transformação da matéria, da questão das ruínas, né, então acho que são assuntos assim que acabam permeando um pouco vários trabalhos que eu tenho feito, independente da linguagem, né, independente do procedimento e dos materiais que eu uso, assim, para construir. E aí esse exercício, ele me provoca muito, assim, quando eu vou para a sala de aula, né? Então eu tento sempre abordar, de alguma forma, esses assuntos, né? Para trabalhar com os alunos questões afins, assim, né? Para que eu consiga transitar com os alunos a partir do meu processo, né? Mas nem sempre é possível, né? Porque a gente também tem disciplinas assim que são mais objetivas, né? Por exemplo, uma disciplina de primeiro período, né? Desenho de observação, né? Então, como trabalhar isso numa disciplina dos alunos que estão iniciando, né? Então, por exemplo, né, a questão de caminhadas pela cidade, observar, né, elementos que estão na paisagem, né, eles me ajudam a pensar, por exemplo, uma aula que pode ser, por exemplo, uma aula de desenho de observação, com os alunos, né, de um período inicial. Então, eu tento fazer esses trânsitos, às vezes funcionam bem, às vezes não funcionam tanto, mas eu tento atuar na sala de aula como artista também, né? Entendendo que o conteúdo poético, artístico, criativo que tem, né, nesse lugar, nesse espaço que é a sala de aula. E aí eu acho que tem uma coisa que eu acho interessante, assim, que está no meu processo também, e é muito, eu acho que é forte, assim, que é a percepção de que o trabalho acontece... ele não acontece independente do espaço em si, né? Então, por exemplo, quando eu trabalho na cidade, né, em casas que estão em demolição, o ateliê, por exemplo, né, essa ideia de ateliê, né, o lugar onde o trabalho acontece, é a casa em demolição, né? Quando eu trabalho numa rua, né, o ateliê é a rua. Agora que eu estou na minha casa, o ateliê é a casa. Então, eu tento expandir essa ideia para a sala de aula, né? Então, tratar a sala de aula como um ateliê, né? Onde os alunos e eu também, né, como professor, estou em processo de criação. Então, eu tento fazer das aulas esse lugar, né? Como um processo criativo, né? Onde eu e os alunos estamos em processo, assim, né? Eu tento tirar essa coisa do professor que está nesse lugar
né, de autoridade, de hierarquia, e tento trabalhar uma construção mais conjunta com eles, assim, para abrir mesmo, né, processos e entender a sala de aula como um ateliê, um laboratório de formação e de processo de criação. Como você estava falando agora, você transforma em ateliê o espaço que você permanece. Sendo assim, você consegue conciliar sua carreira acadêmica e artística ao mesmo tempo dessa forma, junto com os alunos? Acho que essa é uma meta, assim. Acho que essa é um objetivo, assim, tentar chegar a cada vez mais, né, essas instâncias, assim, que às vezes a gente vê separado, assim, né. Então, eu tenho tentado construir isso nos lugares onde eu tenho atuado, né. Então, sala de aula, né, assim, tentando objetivar, assim, né, esses lugares hoje, assim, né, seria mesmo a sala de aula, né, os lugares onde eu estou mais atuante, né. A minha residência, que é uma residência onde eu também abro, assim, os processos de trabalho, né, hoje é o lugar onde eu desenho, pinto, né, faço fotografia, faço registro das obras, então aqui é um lugar de ateliê também. E o terceiro é a própria galeria da FAV, né, que eu estou como coordenador, mas eu penso também nesse espaço como um laboratório, assim, né, um lugar onde os processos são muito abertos, assim, para a gente discutir, inclusive, o espaço expositivo. Então, eu tenho atuação nesses 3 espaços. Pelo menos a sala de aula e a galeria, né, que são os espaços dentro da universidade, eu tento transformar ele nesse lugar de formação, assim, né, para que a gente discuta os mecanismos que estão em jogo quando a gente está nesses espaços, né? Então, qual que é o mecanismo da sala de aula, né? Assim, desde a ementa de uma disciplina, né? Passando pelas aulas, pela chamada, né? Pelo lugar onde cada estudante senta, né? Pelas possibilidades de trabalhar numa sala de aula, dentro da sala de aula, e em alguns momentos fazer a saída, né, como sair da sala de aula e construir um trânsito, né, fora e dentro, né, então tem esse exercício, assim, né, e aí, como eu falei, às vezes ele fica mais forte, às vezes, dependendo da turma também, às vezes não chega tanto, assim, mas eles estão sempre em diálogo com isso, assim. E na galeria também, né, assim, que tipo de espaço é esse, né, uma galeria de arte de uma universidade, né, pública, né, é um espaço para as pessoas que estão na universidade, é um espaço para as pessoas que estão fora da universidade, é as duas coisas. Como criar políticas, né, para a gente não tornar esse espaço que é elitista, né, um espaço aberto para todos, assim. Então, são ferramentas que vão movendo, né, um pensamento ali, né, e através do nosso dia a dia, com os alunos e professores e pessoas que estão diretamente ligadas a esse espaço, a gente vai tentando diminuir mesmo nessas barreiras que esses espaços que são instituídos, assim, que existem naquela condição, né, sala de aula, galeria, casa, né, eles possam funcionar de outros modos, assim. Então, acho que é esse o exercício, assim, provocar, né, inclusive a estrutura física mesmo, assim, né, então, algumas propostas que lidam com a estrutura física, outras que lidam com a estrutura institucional, né, e outras que provocam mesmo a gente jogar a estrutura simbólica, afetiva, né, que aquele espaço possa ter. Certinho, muito Às vezes eu acho que eu fico, às vezes, vago na resposta. Qualquer coisa, vocês me provocam mais aqui. Gostei bastante de que você trouxe essas questões entre vida acadêmica e artística, que você experimenta e está em processo assim. E agora estarei passando minha palavra para minha amiga Iana,
para continuar com o processo de entrevista, e isso. Muito obrigado. Obrigado, Jackson. Obrigada, Jackson. Bom dia, Gleison. Meu nome é Ana. Queria aproveitar para te perguntar, essa seria a segunda pergunta, mas eu já vou fazer na primeira, porque você fala sobre o seu processo artístico, e uma das nossas perguntas seria qual que é a importância, qual que é o papel da cidade nesse seu processo e tudo mais. Bom dia, Ana. O papel da cidade, ele é fundamental, assim, né? Porque eu vejo... primeiro, assim, né? Todas as relações, né? Que são construídas, assim, né? No processo que eu tenho desenvolvido, assim, elas partem do meu posicionamento, assim, né? Elas partem da minha passagem e deslocamento, né? Pela cidade, assim, né? Ou pelas cidades, né? Assim, já que a gente está falando de algumas cidades, né? Então, elas dizem muito de algumas formas, assim, que eu vejo, enfim, algumas relações, né? Que seja nessa paisagem urbana, né? Seja nas espacialidades, nos arranjos, né? Das construções, ou mesmo na observação da passagem do tempo, né? Claro que é um tempo de vida mesmo, é um tempo curto, né? Passagem de vida dessas construções nas cidades. Então, né? Um edifício ali que tem apenas 50 anos, que vai ser demolido, me interessou por algum tempo, assim, né? Porque um edifício de 50 anos está sendo demolido numa cidade, né? Sei lá, como Uberlândia, que deve ter, não sei quantos, 100 e poucos anos, né? Não sei. Né? Ou como uma cidade como Belo Horizonte, que tem 100 e poucos anos, e tem um edifício que tem 50 anos, e sei lá, naquele terreno é o terceiro edifício construído, né? Então, o que acontece, né? Por exemplo, nessa situação, assim. Então, é uma percepção que eu tive ali em algum momento, né, durante essas caminhadas, durante essa percepção de situações que ocorrem e que me interessou, e que aí eu trago um processo de pesquisa, né, vou buscar entender o que é isso, né, e isso vai enriquecendo mesmo, né, em termos de conhecimento, em termos de... mesmo assim, né, se a gente pensar em termos de pensar arquitetura, ou pensar essas camadas, né, de construção da cidade. Então, só para citar um exemplo, assim, né, e aí eu acho que a cidade, então, ela entra com esse interesse, né, assim, ela é um interesse de pesquisa que me motiva mesmo a estudar mesmo, né, situações que me levam a produzir, né, da base de arte, mas além disso, assim, né, que me levam a pensar mesmo como pessoa, como cidadão, né, esse lugar que a gente vive, assim, né, o que a gente pode fazer, o que está sendo feito, né, e o posicionamento da gente enquanto pessoa e quanto artista, né, então acho que me dá também condição de investigar e aprofundar, né, em algumas questões para me posicionar também, né, enquanto cidadão e artista. E aí o trabalho de arte também, ele é uma possibilidade, né, de dizer e de me posicionar a partir dessas questões que eu vou percebendo ali e que estão ali disponíveis para todo mundo, né,
mas que eu acho que o artista acaba tendo uma percepção ali que não é melhor nem pior, mas sei lá, é um olhar mais, às vezes mais preciso, às vezes mais sutil, né? Às vezes mais descompromissado, ou, por outro lado, muito compromissado, né, com essas questões da cidade. Pensando também nessa questão da transitoriedade, passagem nas cidades e a sua produção, como que se dá a relação com o tempo na produção de obras efêmeras? Se escolhe produzir obras que se vão rapidamente, que não prezam pelo duradouro, não prezam pelo eterno? Olha, é uma pergunta ótima, assim, que eu acho que eu tenho vivido ela desde o começo, assim, e que eu não tenho uma resposta, assim, para ela, mas eu tenho percebido que é um assunto e um modo de atuação, né, através dos meus trabalhos e da maneira como eu estou construindo, né, um repertório artístico, que é considerar mesmo toda essa relação com o tempo, né, assim, de olhar para essa passagem do tempo, né, e aí, enfim, tenho percebido isso, assim, como o meu processo, ele conduz mesmo, assim, para uma materialidade que se esvai mesmo, assim, né, então, é difícil um pouco falar, assim, porque nesse processo, isso que a gente chama de obra de arte, né, assim, essa construção de um pensamento numa matéria, né, num espaço, né, com alguns materiais que estão disponíveis, ou, né, com essas materialidades que eu vou construindo ali, né, que o artista vai construindo, eu percebo que elas acabam gerando coisas assim que se desfazem, né? Elas não têm elas não fixam, né? Elas não se fixam no tempo, né? Então, é um desenho que, com a passagem do tempo, ele se apaga, né? Isso me interessa, né? Isso tem me interessado. Às vezes eu não sei lidar muito bem com isso. Eu falo, nossa, e agora? Isso aqui vai sumir daqui um mês, né? Ou daqui 2 meses, ou daqui 1 ano, mas ele não vai ficar permanente nessa condição. Então isso foi por algum tempo um problema, né? Assim, como fazer com isso? Mas aos poucos eu fui entendendo que isso era a condição, assim, naturalmente, assim, sem perceber, eu estava construindo coisas que elas perdiam com o tempo, né? Então, né, as casas em demolição é esse olhar para esse lugar, né, que está em transformação. E fui entendendo também que era um pouco diferente do que a maioria das pessoas pensam, que é essa relação com o fim, né? Então, que aquilo não era um fim, aquilo era um tempo e um estado daquela matéria, né, que ela tendia para uma transformação. Aquilo não era o final daquela matéria, aquilo era um estado daquela matéria, né, e que aquela matéria ela ia ser transformada em outra coisa e ia gerar outras coisas, né, e é isso, assim, né. Então, isso me deu não digo tranquilidade, mas me deu um entendimento um pouco de que as coisas estavam em transformação, né. Mais recentemente, com toda essa virada, assim, né, principalmente nesse momento, assim, pandemia, né, que a gente precisou revisar várias coisas, né, muita gente, assim, né, trazendo
esse olhar, né, buscando esse olhar, né, para a terra, para o lugar onde a gente vive, né, para as questões ambientais, ecológicas, né, isso me fez olhar muito para isso, né, para esse lugar, assim, e esse tempo presente, né, da gente, e aí eu comecei a olhar muito para essa coisa também, não só dessa destruição, né, da matéria na cidade, mas, por exemplo, a passagem do tempo com as estações do ano, né? Então, aqui eu estou numa área rural, né? E aí tem muita árvore, né? E aí eu comecei a perceber essa transformação, por exemplo, na mudança das folhas, né? Nesses ciclos, né? Que são os ciclos da natureza, né? Da vida. Então, perceber que a árvore, em determinada época, né, solta mais flores e folhas, né? Agora aqui em Goiânia, em Uberlândia também, né? A gente vai entrando aí no inverno, começa tudo a secar, né? E daqui a pouco vem a seca mesmo, assim, né? E aí fica tudo marrom e as folhas caem, as árvores ficam secas, né? No cerrado as árvores ficam, né? Não tem folha, fica aquela coisa seca. E aí a gente vê muito isso como fim, às vezes, né? Mas, na verdade, é uma transformação da matéria, então aquela folha precisa ir para o chão para gerar adubo que vai enriquecer aquela própria vida que está ali, né? Então, eu comecei a entender essa passagem muito por aí, né? Mas, assim, estou me entendendo com isso, estudando isso, né? Tentando trazer isso mais para a minha vida também e para os próximos processos que eu quero desenvolver, né? Mas é uma coisa que exige também, assim, uma paciência, um tempo, né? Porque não é mudar a chave, assim, de uma hora para outra, né? É uma mudança de postura mesmo e de compreensão, assim. Então é difícil, mas é um exercício muito rico, assim, né? Porque acho que modifica também nosso jeito, né, de estar no mundo, assim. Muito obrigada, Gleison. Eu vou passar as perguntas para a Natália. Vai falar com a Natália. Oi, obrigada. Bom dia. Meu nome é Natália e eu gostaria mais agora de fazer perguntas sobre as materialidades das suas produções. Pode ser que eu esteja batendo um pouco na tecla, mas de onde que surgiu esse seu interesse pelas habitações, pelas ruínas? Como que começou isso? Legal, acho que... Bom dia, né, Natália? Legal essa pergunta, porque ela reforça mesmo a questão da materialidade, e eu acho que é uma coisa que é muito presente mesmo nos meus processos, assim. Então, contar um pouquinho, assim, como surgiu mesmo, assim, essa questão das casas, né? Ela vem, assim, assim, o interesse vem assim, eu trabalhava com desenho sobre papel, né, e eu fazia isso no quarto da casa onde eu morava, então eu estendia papéis maiores assim na parede e desenhava ali. Aí eu comecei a achar que eu podia aumentar aquilo e não usar um papel, mas fazer direto na parede. Para que eu precisava daquele suporte de papel, né? Então comecei a entender que a parede poderia ser um suporte. E aí comecei a desenhar na parede. Daí eu propus uma exposição no MUNA, naquela salinha, sala Lucimar Belo, sala de experimentações, que seria passar alguns dias, que seria o tempo da exposição, né? Mais ou menos a exposição tem 30 dias, né? Você passar ali 15 dias desenhando sobre a própria parede, durante 15 dias direto. E aí eu fui fazendo isso. A proposta passou, né? Eu fui fazer a exposição e a proposta era essa, desenhar ali durante 15 dias até criar, assim, um acúmulo, né? De grafismos e gestos
e que depois de 15 dias eu ia começar a apagar aquilo. Então, eu começava a apagar, depois de 15 dias construindo camadas, eu iria retirar as camadas que eu tinha construído ali. E aí chamei também umas pessoas para me ajudar a apagar mesmo, com borracha mesmo, né, aquelas inscrições. Eu acho que esse é o início, assim, né? Dali, quando eu fui para Belo Horizonte, não, isso eu estava em Uberlândia, né? Aí eu fui para Belo Horizonte fazer o mestrado. Chegando em Belo Horizonte, que é a cidade onde eu nasci, vivi 20 anos, assim, eu me deparei com aquela situação de Copa do Mundo, assim, antes de Copa do Mundo, né? Que era uma cidade, assim, que estava alargando as vias, as ruas, né? Para receber aquela Copa, mas também porque a cidade tinha crescido muito e o fluxo de carros, por exemplo, as ruas já não suportavam mais aquele fluxo de carro. E aí tinha era isso, eu cheguei na cidade e era uma cidade que estava em reforma, assim, né? Tudo era reforma na cidade. E eu fiquei muito assustado com aquilo, porque era muito diferente da cidade que eu vivi, né, assim, porque estava tudo em mudança, assim. E aquilo me chamou a atenção e tinha esse aspecto, né, as ruas sendo alargadas, eles precisavam remover muitas casas. E aí, em conversa com o meu orientador na época, né, ele falou, por que você não desloca, né, esse exercício de trabalhar na galeria, né, para esses lugares que estão em desmanche, né, já que meu trabalho lidava muito com essa relação dos apagamentos, do desmanchar, né, sendo bem essa relação de desmanchar, que está muito presente no desenho, trazer ela para o espaço da cidade. Então, um pouco foi esse caminho, assim, esse percurso que aconteceu, né, e então eu comecei a me interessar por esses espaços em desmanche, né, porque ele veio dessa ideia também de desmanchar através de uma operação que está no desenho. Mas aí eu não ficava assim contente, né, me provocava muito mais assim entrar naquele espaço do que só fazer uma foto. Então o trabalho ele precisou ser um trabalho de presença, né? Então eu desloquei não só essa ideia de eu poderia só fotografar as casas em demolição, mas isso não me bastava, né? Eu precisava entrar naqueles espaços e meio que acompanhar essa demolição. Então eu comecei a entrar nos espaços e estar ali presente durante períodos de tempo, né? Então eu vivia um pouco aquela demolição, um período de tempo, né? Então eu acionava esse espaço de diferentes modos, mas sempre num sentido de construção. Isso é interessante, porque eu não destruí o espaço. Então, no meu trabalho, assim, você não vai ver... Tentando lembrar aqui, mas eu acho que não tem nenhum momento que eu vou com uma marreta quebrar o trabalho, né? É sempre são sempre construções num espaço em demolição, né? É sempre uma ação construtiva, que seja incorporar, né, através de acumulação, né, de grafia, de materiais nas superfícies, nas paredes, né, construir desenhos nas paredes, ou rearranjar materiais, pedras, vergalhões, que estão lá no local, né, mas não me recordo de algum momento onde eu vou derrubar uma parede, por exemplo, né, mas aí eu registro as derrubadas. Então ele tem esse perfil, assim, do interesse nesse estado, né, de arruinamento daquela construção. Então ele surge um pouco daí. E aí, a partir desses primeiros exercícios que eu fiz em Belo Horizonte, aí eu continuei investigando isso, né? Às vezes fazendo fotografias mesmo, assim, porque às vezes eu passava por um lugar,
aí aí encontrava um lugar nesse estado, né, um espaço nesse estado, fazia uma fotografia, aí dali 2, 3 meses voltava, ou então nem voltava, mas aí tinha esses registros, né, das fachadas, e isso acabou também se constituindo um dos processos, né, registrar lugares que estão nessa situação, e quando eu conseguia, eu entrava neles, né, para poder construir ali, como eu falei aqui, né, anteriormente, assim, para fazer daquele espaço um espaço de construção de processos, né, uma espécie de laboratório, uma espécie de ateliê. Obrigada, muito interessante saber. E aproveitando que você citou os seus grafismos, eu queria aproveitar para perguntar de como que é o processo de escolha, o seu processo de escolha das palavras, dos símbolos que você trabalha. Tá. Então, especificamente, assim, desses que a gente está falando, assim, né, que são essas construções de desenhos, pinturas, né, grafismos nesses espaços, assim, em demolição, ele, assim, tem vários modos que eu recorro, assim, para acionar, né, essa produção, assim. Em alguns momentos eu vou para esses lugares, assim, com coisas que eu estou lendo, assim. Então, por exemplo, às vezes um texto, né, que fala disso, assim, que fala da ruína, ou um texto mais poético, assim, ou um conto, que eu vejo que tem possibilidades, assim, narrativas para eu buscar nesses textos, assim, elementos literários, assim, né, de palavras e mesmo gráficos, assim, para construir esses grafismos nas paredes. Então, às vezes, ler um texto, pegar, às vezes, um fragmento desse texto, né, uma frase, uma palavra, e replicar isso na parede. Então, alguns processos foram assim. Outros processos, eles não são externos, assim, eles não vêm de elementos externos, como um livro, um texto. Eles vêm do próprio lugar. Então, por exemplo, às vezes tem um buraco ali na parede, que a forma dele me chama a atenção. Aí eu pego aquele elemento que está lá, naquele espaço, e vou construindo a partir daquilo. Ou, por exemplo, uma pedra que tem um vergalhão grudado nela, né? E aí aquela forma daquele vergalhão me chama a atenção, e às vezes eu anoto aquilo, faço um desenho daquilo, e aquele desenho feito no papel, depois ele volta para a parede. Então eu redesenho aquilo numa parede. Então tem vários trabalhos que são dessas observações e desenhos feitos no próprio local, e aí depois, né, eu acabo replicando aquilo no próprio espaço, assim. Então é como se eu duplicasse aquele espaço no próprio espaço, né? E um outro, assim, estou lembrando, assim, de um outro procedimento que eu faço muito, que é uma forma também de entender um pouco a espacialidade daquele bairro, daquele quarteirão, é o desenho de observação, que vamos supor, eu tenho um quarteirão ali que tem 2 casas que estão sendo demolidas. E aí eu ando por aquela casa, paro na rua, sento no meio-fio e às vezes vou desenhar aquela casa, né? Para quê? Para que eu entenda, por exemplo, se tem alguém lá dentro, né? Se os vizinhos estão de olho no que acontece na rua, se é perigoso eu entrar, se tem gente que está entrando lá dentro, como que é aquela rotina ali, pelo menos naquele momento que eu estou ali, daquele lugar, né? E aí o desenho me serve muito, porque o desenho ele acaba sendo uma forma de entendimento disso, assim, e ele me dá certa, vamos dizer assim, carta branca, assim, para poder
conversar com as pessoas que estão ali, porque a abordagem do desenho ela é um pouco diferente da abordagem da fotografia, né? Mudou muito por causa do celular, né? O celular ele hoje é muito acessível e modificou um pouco essa relação das fotos, né? Hoje a gente tira foto do celular de qualquer coisa e ninguém pergunta, né? Por que você está tirando foto? Né? Mas quando eu comecei a fazer isso, fazer uma foto com uma câmera analógica ou digital de um espaço assim, ele chamava muita atenção e as pessoas vinham me perguntar, por que você está fazendo foto, né? E às vezes falava, vou chamar a polícia, ou já fui até ameaçado por fazer foto de um lugar, né? Porque às vezes esses prédios eles são tombados, né? E Uberlândia mesmo, assim, ali perto do hotel, de um hotel que tem na Tubal Vilela, um hotel antigo, eles demoliram uma casa para fazer um estacionamento, e eu estava filmando da rua essa construção. Uma pessoa chegou, né, que era envolvido ali com o hotel e me ameaçou, assim, por exemplo, né. Então, é um lugar muito tenso esse, porque a gente não sabe, né, quem é dono, por que está demolindo. Então, eu vejo que o desenho, ele abre um pouco mais a conversa, porque o desenho, ele é mais afetivo, talvez ele chama mais para uma conversa, né? Então, as pessoas, quando eu estou desenhando, as pessoas perguntam, né, o que você está desenhando, para quê? Às vezes olha o desenho e conta uma história, fala, que bacana, eu também desenhei, não sei o que, eu desenhava isso. Ou então vê o desenho e começa a narrar, né, aqui morava fulano, né, essa casa era assim, 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 aconteceu isso, porque o desenho media um pouco mais essas possibilidades narrativas. E ele tem uma questão temporal que é diferente da fotografia, né, ele chama mais para a presença, para esse estado de estar aqui agora, e a fotografia, ela, pelo menos, né, antes, ela lidava com uma coisa que é mais urgente, né, que é aquele clique, você sai. Então, eu acho que, no meu processo, pelo menos, o desenho ele favorece uma comunicação ali e um entendimento melhor da minha posição, do meu posicionamento em relação às coisas, né, que eu estou percebendo e estou tentando entender. Então, o desenho, ele é mediador de muitas coisas quando eu estou nesse lugar de entendimento dessas casas, né, e dessas espacialidades que estão envolvidas ali, que são de ruína, né, que são de destruição, às vezes. Lembrei dessas operações, tem outras, assim, né, porque o trabalho, ele acaba envolvendo uma série de operações, né, então, se a gente observar, assim, cada trabalho que, por exemplo, pegando a exposição do Muna, né, se a gente observar cada trabalho, ele vai operar, assim, o procedimento, ele vai ser, às vezes, diferente em cada um. Então, eu lembrei desses, né, mas tem outros procedimentos envolvidos, assim. Ok, muito obrigada pela fala, viu? Obrigada por ter aceitado também. E agora eu vou estar passando para o Alan, porque eu ia fazer uma outra pergunta, mas ela já foi respondida, mesmo que não diretamente. Então, agora ele que vai fazer as perguntas. Obrigada, viu? Obrigado. Bom dia, Gleison. Tudo bem? Que bom que você aceitou o convite. Eu vou fazer minha pergunta aqui para você. Eu queria saber um pouco como que você vê a multiplicidade das suas produções dentro da linguagem das artes visuais, né? Como que você se considera como artista, né? Você produz mais escultura, um pouco menos tradicional, ou você se vê como um artista que faz performance? Como que é essa relação dentro das artes visuais nas suas produções, né? Você consegue se ver dentro de uma área específica, ou como que é? Não, bacana a pergunta, Alan. Obrigado aí. Eu fico assim com vontade de falar assim, como vocês veem essa multiplicidade? Essa era a minha vontade.
Bom, é interessante, assim, porque minha formação, assim, aí na UFO mesmo, né, em Uberlândia, ela é uma, né, como vocês também, é uma formação que ela é ampla, né, a gente passa por várias linguagens, aprende, né, gravura, escultura, cerâmica, desenho, pintura, né, mas eu sempre me vi, assim, muito motivado pelo desenho, assim, acho que o desenho, ele me deu, assim, muita base e essa relação de como estruturar coisas, né, como pensar as coisas através da linha, né, da organização espacial. Então, independente da matéria que eu estou trabalhando, né, do meio, eu acho que tem um pensamento de desenho que meio que une todo o meu processo, assim, né? Então, assim, eu acho que tem isso. Mas, por outro lado, assim, também, uma estrutura, assim, que, no meu processo, que ela vai lidando com várias ferramentas, né, e vários materiais, e várias linguagens. Então, eu acho que eu tenho um pé na fotografia, né, tenho outro nessas ações performativas, né. Agora estou assim, trabalhando muito com a questão da terra e vai para uma coisa que é meio não sei se escultórica, mas que tem uma via que eu poderia puxar assim alguma coisa das cerâmicas, sabe, assim, alguma coisa da escultura. Em alguns momentos aí, né, flerto muito com essa relação das palavras, assim, né, do texto, né, então o texto faz parte de um período, assim, onde eu trabalhei muito com texto e sempre ele volta, assim, né, o texto pensado como imagem, sabe? Então, acho que o bacana, assim, no processo é que eu consigo abordar todas essas gamas, assim, né, de procedimentos, de linguagens, de meios, de materiais, assim, eu acho que isso é o mais legal, assim, né, que é a gente ter essa liberdade enquanto artista de não se vincular mesmo a uma coisa e ter que ficar refém dela, né, mas entender que a gente pode trabalhar com tudo que está em nossas mãos, né, assim, tudo que vem para a gente e que interessa, a gente pode usar, né, transformar, readaptar, enfim, colocar aquilo em jogo, né, no nosso processo. Então, eu acho que no meu processo tem muito isso, assim, e eu tenho entendido isso um pouco mais, assim, né, porque também teve uma época que eu fiquei muito condicionado à relação do desenho, né, e aí quase fazendo uma armadilha para mim mesmo, que é se colocar nesse, né, como artista do desenho, por exemplo, né, e aí e até na universidade isso também é um pouco uma armadilha, porque você, né, os alunos começam a te ver como professor de desenho, né, que vai orientar pesquisas em desenho, mas no sentido ruim, né, porque o desenho, né, como a maioria das linguagens, ele tem a possibilidade de ser amplo, né, de fazer conexões com diversas áreas, né, e abarcar diversos procedimentos. Então, né, principalmente a gente hoje, né, nessa vida contemporânea, né, a gente tem todas as ferramentas para lidar com essa multiplicidade, né. Então, se a gente está aberto, né, e permite esse trânsito, né, eu acho que a gente não precisa ficar localizado num só lugar, né, eu acho que a nossa vida e a condição contemporânea mesmo, ela acaba
não digo facilitando, mas ela acaba, né, proporcionando com que a gente transite mesmo, né, por esses vários lugares, assim. Então, acho que eu cada vez mais tenho trazido isso para os meus processos, né, e tenho tentado transitar mais entre esses vários meios, assim. Mas eu acho que um pensamento que amarra muito isso é esse pensamento mesmo do que eu comecei com ele, né? Que é o pensamento em desenho, né? Então acho que eu gosto muito disso, assim. Que bacana, né, ver como que você lida, né, com essas várias artes, né, seja uma foto performance, desenho, mas a gente já está chegando no final, Gleison. Eu queria muito agradecer o convite, né, de você ter participado, e aí eu vou te fazer a última pergunta e a gente já está caminhando para o final, né, dessa conversa. Eu queria saber como que é o meio acadêmico, né? Como que o meio acadêmico é capaz de comportar a imensidade propositiva dos seus trabalhos, né? Como os resultados que você obtém tem relacionado com suas produções, como que você vê esses resultados que você produz, e é algo que você já esperava, tanto do público, até mesmo dessa questão do pessoal da academia, como que é? Nossa, boa pergunta. Então, eu, assim, não sei como é aí na UFO, né? Mas aqui na UFG, a gente tem assim, né? A gente tem um curso de artes visuais que tem várias áreas, assim, arquitetura, design, artes visuais, né? A faculdade de artes visuais aqui, ela tem cursos diferentes, né? Eu sinto, assim, que transitar com o trabalho artístico nesses espaços, pelo menos aqui na UFG, é um pouco difícil, assim. Eu acho que hoje, né, assim, a instituição, assim, ela acaba enrijecendo demais o trânsito do artista por esses espaços, sabe? Mas pode ser uma condição muito local, assim. Isso vai, assim, desde os espaços físicos, né, os ateliês, o funcionamento do ateliê, o trânsito, né, do artista por essa relação da pesquisa acadêmica, né? Eu acho que ainda é um pouco rígido, assim, né? Eu acho que a gente poderia isso poderia ser mais aberto, assim, e o trabalho do artista ser mais, não sei se reconhecido, ou ele está mais forte dentro desse espaço da academia, que eu acho que é uma via muito, assim, importante no cenário acadêmico, né, que é muito rígido, assim, né? Se a gente pegar, assim, não só outras áreas, né, mais de exata, né, de ciências biológicas, né, assim, mas na própria área de artes, né, a gente tem exigências, assim, que são exigências que não favorecem, né, o artista que é pesquisador, que é professor, né. Enfim, talvez eu acho que eu entrei para um outro rumo, assim, da pergunta, né, eu acho que eu fui para uma outra via,
assim, é a dificuldade do artista com seus processos, que são pesquisa também, né? Então, um trabalho de ateliê, ele envolve uma pesquisa de materiais, né? Uma pesquisa de assuntos, uma pesquisa de repertório, de procedimentos, né? E que eu acho que melhorou muito, né? Assim, acho que melhorou muito e tomara melhore mais, mas eu acho que ainda tem um trânsito que é muito duro na universidade, né? De reconhecimento mesmo de uma pesquisa artística como uma pesquisa que pode ser uma pesquisa acadêmica reconhecida, que pode circular nos congressos, né? Nos seminários, né? Na própria instituição, né? Então, acho que a gente tem ainda que ficar arrumando modos de falar que aquilo é importante, né? E acho que não tem ainda esse reconhecimento pela instituição, né, universidade pública, assim, de uma forma geral. Mas acredito que melhorou muito, assim, né? Não sei, eu acho que eu peguei um outro caminho, talvez se você quiser. Não, mas você respondeu sim, que era essa questão, né, de como que a universidade, esse espaço, ele comporta, né, a produção artística, né, e realmente eu acho que é isso que você falou, né, a gente precisa ainda continuar batendo ali, né, para falar isso que é importante, para ser observado, né, discutido. Mas eu acredito que é isso, né, que você falou, realmente. Eu acho que, assim, só para também a gente não fechar, assim, eu acho que é um exercício diário mesmo, assim, da gente ali enquanto professor, docente, mas dos alunos, né, de construção desse conhecimento, né, e pontuando mesmo, e apresentando, e construindo, né, essas pesquisas, e demonstrando que aquilo é importante para o conhecimento geral, né, e que tem as suas especificidades, né, e que eu acho que a gente, apresentando isso, né, e aí a gente tem inúmeras formas de apresentar isso, né, como aqui, né, nessa entrevista com vocês, eu acho que é uma via muito rica de falar disso, né, desse campo do artista, o que o artista faz, como que ele faz, né, as ligações, né, dessa produção artística com o ensino, né, com a universidade, né, com outros espaços, né. Então acho que eu acho que a gente, né, enquanto artista, pesquisador, formador, né, professor, estudante também, acho que é se posicionar, né, nesse lugar da academia para dizer da importância disso, né, e articular, né, articular modos com que a gente consiga mostrar isso, né, reafirmar e encontrar essas brechas para cada vez mais fortalecer, né, esse lugar de pesquisa, ensino, extensão, né, de construção de pensamento nesse lugar acadêmico que às vezes, né, e muitas vezes ele enrijece muito, né, e ele às vezes não dá muita oportunidade e espaço para essa forma de conhecimento, né, que surge do pensamento e das práticas artísticas, assim. Então é uma resistência e uma batalha diária também. Certinho. Obrigado, Gleison, pela entrevista, né, esse bate-papo. Eu vou passar agora para a Tamires. Bom, muito obrigada, Gleison. Foi uma experiência muito rica para nós. Espero que tenha sido agradável para você também. Obrigado por ter aceitado essa louca aventura, né, de chegar e ser entrevistado sem saber exatamente o que está por vir. E foi muito, muito legal, assim,
assim, acho que a gente fez uma escolha muito certa, muito certeira de começar esse ciclo de entrevistas com a tua experiência, que traz muitas conexões com as coisas que a gente vinha discutindo, com as coisas que a turma produziu ao longo do semestre, né? Essa tua relação entre docência e processo artístico de uma forma imbricada também, acho que contribui muito para as questões que a gente tem discutido. E, bom, enfim, foi uma ótima experiência. E se quiser comentar alguma coisa que não foi comentado ainda, fica à vontade. Se alguém que não falou aí, quiser também comentar ou perguntar alguma coisa ainda para nesses minutinhos finais aí, se inscrevam no chat e a gente vai concluindo. Tamires e turma, eu agradeço muito assim o convite. Acho que foi uma experiência muito bacana, assim, diferente, né? Pelo fato de tá tecendo, né, essa troca com vocês online. Acho que é a primeira vez que eu faço isso dessa maneira, assim, online. Mas para mim também eu achei interessante pelo fato de que muitas vezes, assim, né, e eu gosto disso também, mediar as conversas através da imagem, né, que de certa forma facilita, né, porque a gente está conversando e tem ali a imagem que é um objeto ali de olhar, né, mas aqui um pouco diferente, assim, porque a relação é mediada mesmo pela fala, né? Então, para mim, foi um exercício mesmo bem diferente nesse sentido, porque eu precisava dizer para vocês de uma coisa que eu estou imaginando aqui, visualizando, e que vocês vão visualizar e imaginar aí através do que eu estou falando, né? E talvez recorrendo aí a alguns trabalhos que vocês estudaram antes, né? Então, não sei se chegou para vocês, à medida que eu falava, chegava algumas imagens, né, desses processos e desses trabalhos que vocês estudaram anteriormente, mas então esse fluxo assim de pensamento aqui, né, de rede entre eu e vocês aí, eu achei muito interessante e gostei do exercício, assim. Então só agradeço aí pelo convite e pela essa oportunidade de trocar com vocês. Espero que tenha contribuído aí, que contribua, né, porque vocês vão continuar pesquisando aí. E qualquer coisa também estou à disposição aqui para conversar com vocês e, né, futuramente também. Tá? Fiquem bem à vontade para entrar em contato se quiserem. É um outro modo, né, da gente acessar e construir conhecimento, porque a gente, na academia, sempre fica muito voltado para aquilo que já está amarrado, né, o texto que já está amarrado, o portfólio que já foi organizado. Então, a gente tem essa troca mais direta, mais imediata, com um formato de conversa mesmo. Acho que a gente acessa elementos do pensamento, do processo do artista e do professor que talvez a gente não encontrasse, né, só olhando aquilo que já está disponível, que já foi organizado, que já foi amarrado, né? Então, muito obrigada por se colocar nessa vulnerabilidade, né, de estar aqui conversando com a gente. Bom, acho que é isso. Obrigada. Então, a gente encerra e depois a gente segue conversando e para fazer reverberar também essas conversas. Obrigada, gente, que ficou aqui. Acho que todo mundo entrou e ficou até o fim. Permanecemos o grupo todo aqui. Então, bom dia, gente. Obrigado e bom dia. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, muito obrigado. Eu que agradeço.